Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, me apresentando, eu sou a Jéssica, tá? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, depois de 2 meses aí que eu trouxe o último vídeo, né? Mas é porque foi meio que correria, trabalho, final de gestação, então assim, eu não consegui trazer muita coisa, tá? Mas eu pretendo voltar aos pouquinhos, trazer uma coisa ou outra. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando, eu respondo todo mundo, tá? Então, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o relato do meu terceiro parto, tá? Eu tenho 3 filhos, os 3 foram parto normal, tá? E essa última gestação, ela foi uma gestação assim complicada comparado às outras duas, até porque minhas outras 2 gestações foram super tranquilas, não tive nenhuma intercorrência. Mas essa daqui já tiveram algumas coisinhas, mas nada que fosse grave ou que fosse alto risco, graças a Deus, né? Só algumas complicações normais mesmo, né? Cansaço também, assim, no extremo, né? Bom, mas vamos pro que interessa, no meu relato do parto. Eu já tava já há um tempo, né? Eu completei 38 semanas. Eu ia pegar minha licença maternidade, né? Calma, antes de tudo eu tenho que explicar em relação à data da sua menstruação. Como eu engravidei tomando remédio, eu não tinha a data certa, né? Então, assim, quando eu descobri, então não ficou uma data certa. Então, pela data da última menstruação, eu já teria passado de 40 semanas. Pela data da primeira ultrassom, eu estava com 38 semanas, tá? E pela data do capurro, o meu filho nasceu de 41 semanas e um dia. Então, assim, é como se ele tivesse previsto para o dia 1º de julho. A data da sua menstruação ele estava previsto para o dia 26 de junho. E a data da primeira ultrassom estava previsto para o dia 14 de julho, né? 13 dias de diferença da real data de parto dele, né? Que seria 40 semanas completas. Mas vamos lá. Conforme eu completei 38 semanas, eu já tava já com muita dor. Eu caí no início da gestação antes de saber que estava grávida. Então, o meu cóccix, ele ficou assim muito sensível. Então, desde o início da gestação tive muita dor no cóccix. Tive que tomar medicação no hospital, né? Algumas vezes não, se eu não me engano. Dessa vez eu me segurei, eu tomei uma vez só, mas eu vivia no Buscopan composto e paracetamol, né, para poder amenizar um pouco. Mas eu tinha essa dor recorrente, que era sempre, essa dor não me abandonava. E aí eu, além dessa dor, comecei a ter algumas contrações com 38 semanas. E essas contrações, elas já vinham doloridas, mas elas não ritmavam. Então, o que eu pensei na minha cabeça? Falei assim, bom, ainda não chegou a hora. E aí eu fiquei pensativa se eu pegaria minha licença maternidade, porque eu ainda estava trabalhando, ou não. E eu falei assim, bom, como eu já não tô aguentando muita coisa por conta do meu cóccix, principalmente, porque onde eu trabalho tem escada, eu pensei em pegar. E na semana que eu iria completar 39 semanas, eu fui e dei entrada na minha licença maternidade, que foi no dia 5 de julho, né? Eu pretendia trabalhar até próximo ao dia 14, porém, como eu tava assim, muito cansada e eu precisava descansar, porque eu tenho 2 filhos, então eles dependeriam de mim também, né? Lógico, meu esposo me ajuda, mas, né, querendo ou não, eu sou a mãe, então dependeriam de mim também. Eu decidi pegar minha licença, peguei minha licença no dia 5. Na semana anterior, no dia 5, numa sexta-feira, eu estava trabalhando e depois do horário de almoço eu achei que eu estava com perca de líquido, né? Achei que minha bolsa tinha rompido. Fui pro hospital e eu não, né? Eu não tinha rompido a bolsa, graças a Deus estava tudo bem. O bebê estava encaixado, eu já estava com 2 centímetros de dilatação, né? Mas ainda não estava em trabalho de parto. E eu já estava com essas contrações, né? Eu já estava com 38 semanas e eu já estava com contrações. Então, assim, eu fui mesmo por desencargo, porque se fosse a bolsa, né? Ver como que tá e tudo mais. Passado
Aí passou o sábado, domingo, segunda. Quando foi na terça-feira, eu tive consulta do meu pré-natal normal no posto. E nessa consulta, eu saí de lá e eu continuei tendo contrações. Quando foi, eu dei entrada na licença nessa terça-feira, né, que foi dia 5, que foi a minha consulta. E aí eu levei lá no meu serviço, né, o atestado, tudo mais. E eu continuava com as contrações. Passado foi dia 6, passou dia 7, passou dia 8, eu tava com bastante contração, mas nesses últimos 3 dias, do dia 6, que foi um dia depois da consulta, até o dia 8, eu fiquei com sangramento. No dia 6, na verdade, eu comecei a perder o tampão. No dia 7, o tampão saiu em maior quantidade, mas não saiu aquele tanto de tampão que geralmente sai, né? Então, assim, eu perdi o tampão, mas o sangramento continuou. Então, ficou 2 dias, assim, eu sangrando até que consideravelmente bem. Quando foi na sexta-feira, como eu ainda estava sangrando, eu fiquei preocupada. E fui no hospital pra ver como que tava, se tava tudo bem com o bebê e tudo mais. Fui, tava tudo bem, graças a Deus. Eu tava iniciando o trabalho de parto, né? Então, tipo, o tampão tinha saído, tava iniciando o trabalho de parto e tudo mais. Quando foi no próprio dia 8, que foi uma sexta-feira, que eu fui lá no hospital pra ver, porque eu ainda tava com sangramento, as contrações começaram a ficar mais fortes. E aí, conforme ficou mais forte, eu comecei a tentar ver se elas estavam regulando, mas ainda não tava. E aí, de sexta-feira para sábado, eu tentei dormir e eu não consegui dormir. Quando foi por volta de umas 2 horas da manhã, aí elas começaram a vir mais fortes, só que elas não regulavam ainda. E aí, conforme elas não regulavam, fui levando, fui levando. Quando foi por volta de umas 8, 9 horas da manhã, já tava assim, mais regular, eu tava vindo de 5 em 5 minutos, mais ou menos. Só que eu sentia que ainda não era a hora, mas eu queria ver como que eu tava, se eu tava dilatando com essa dor e tudo mais, né? Fui no hospital por volta de meio-dia, mais ou menos, porque tinha que deixar as crianças na casa da avó e tudo mais, então, né, quando tem mais filhos, é mais correria. Aí eu fui, meu esposo me levou, e aí eu fui avaliada, eu já tava com 5 dedos de dilatação, né? Isso era por volta de 1 hora, mais ou menos, quando eu fui avaliada. Eu tava com 5 dedos de dilatação, 5 dedos não, né? 5 centímetros que eles falam. 5 de dilatação. E eu tava ali com as contrações, mas ainda não estavam ritmadas, né? Tipo, pro trabalho de parto ativo mesmo, né? Pra ganhar o bebê. E aí eles falaram, olha, como você já tá com 5, tem a opção de te internar, porque a partir de 4 centímetros a gente já interna, mas é opção sua. E eu recomendo você, como está com sangramento, que eu ainda tava com sangramento, né? Como você tá com sangramento, já tá com 5 centímetros de dilatação e contrações, dá uma caminhada, né, aqui no hospital mesmo, e quando for por volta de umas 3h30 da tarde, você volta. Gente, isso 3h30 é do dia 9, do sábado, né? E aí eu fui com meu esposo, a gente caminhou bastante, tudo, e voltei para ser reavaliada, né? As contrações estavam mais frequentes, estava agora de 3 em 3 minutos. Mas mesmo assim, não saí da estaca dos 5 centímetros, né? Quando eu voltei para ser reavaliada. E aí eles perguntaram, falaram, olha, nós podemos te internar, né? Porque você já tá com o critério que precisa, que é a contração em si e também dilatação. Então, nós podemos te internar, só que a gente não vai poder induzir, não vai poder colocar soro, não vai fazer nada, vai deixar o seu corpo agir naturalmente, já que você já entrou em trabalho de parto sozinha. Ou então a gente pode te liberar e você vai para sua casa, né, no seu conforto, toma bastante banho quente, faz agachamento para ver se evolui e ainda hoje você volta. Aí eu falei, não, eu quero ir pra casa, não quero ficar aqui no hospital não, porque é muito ruim ficar no hospital. E aí eu vim pra casa com meu esposo, era por volta de umas 4 e pouco, mais ou menos, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu fui pro banho,
fiquei um bom tempo no chuveiro quente e as contrações começaram a apertar. Quando foi por volta de umas 6h30, mais ou menos, as contrações já estavam bem doloridas, estavam vindo, não conseguia mais nem contar de quanto que tava vindo. E aí eu decidi voltar pro hospital porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, né? E eu não consegui chegar no hospital a tempo. E aí a gente foi pro hospital, meu esposo me levou novamente, né? As coisas do bebê, as minhas já estavam tudo no carro. E a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, fui avaliada. Eu realmente estava com contração, assim, bem ritmada, bem dolorida. E eu tava com 7 centímetros, de 6, quase 7 centímetros de dilatação, né? Isso por volta de umas 6h30 da noite, vamos colocar assim, né? E aí, fiz o cardiotoco, passei pela avaliação do médico, né? E aí eu fui internada, porque como eu já tava de 6 para 7, eu não tinha mais escolha de voltar para casa. Eu fui internada e aí eu fui pro chuveiro da maternidade, do hospital, na verdade, né? Porque aqui é hospital que tem uma ala da maternidade. E aí eu fui pro hospital. E fiquei lá no chuveiro um bom tempo, tudo. Aí o doutor, ele falou assim, olha, vamos te reavaliar de novo pra ver como que tá, se tá evoluindo. E aí, quando ele foi me reavaliar, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Isso por volta que acho que de umas 8 horas, quase 9 horas, tá, da noite. E aí, que eu não tava com o celular, não fiquei muito, porque eu tava com muita dor. E foi muito difícil, porque eu tava muito cansada, porque desde o dia anterior eu praticamente não dormi. Eu consegui cochilar, mas eu não dormi. E aí ele falou assim, olha, como a sua bolsa não estourou ainda, vamos estourar sua bolsa, pode ser? Eu falei, pode, porque meus outros filhos também, minha bolsa não chegou a estourar, né? Os outros 2 partos também, minha bolsa foi estourada pelo médico, não chegou a estourar sozinha. E aí, na minha cabeça, eu achei que ia estourar a bolsa, ia ser super rápido pro neném nascer, porque nas outras 2 gestações foram assim, foi questão de estourar a bolsa. Minha primeira filha foi uns 5 minutos mais ou menos, umas 2 contrações que eu tive, e aí ela já coroou e eu fiz 3 forças, ela nasceu. O meu segundo filho, não. Meu segundo filho foi muito mais rápido. Estourou a bolsa e ele já desceu junto. E ele já foi saindo e não esperou. E ele nasceu no corredor. Mas agora, dessa última gestação, eu tava tão cansada, né? De passar tanta dor assim, virada. Não consegui comer quase nada. Eles me deram glicose na veia, né? Pra poder ajudar, né? Pra mim ter força. Mas teve um momento que eu tava praticamente inconsciente, né? Perto do expulsivo. Onde eu falava pro meu esposo que eu tava muito fraca, que eu não ia conseguir. Que eu queria ir pra uma cesárea, porque eu não ia conseguir. Eu falava desse jeito, porque eu tava muito fraca. Imagina você sem comer, sem dormir. Eu tava fraca demais, eu não tava aguentando. E pra fazer força eu não tava aguentando, né? E aí o doutor foi, estourou a bolsa. E as dores começaram a apertar mais. E o neném descia e tudo. E eu não conseguia fazer força, né? Eu não conseguia segurar a força ali. Mesmo o doutor, o meu esposo estando ali do lado tentando ajudar, eu não conseguia. Mas aí o doutor, eu lembro assim de relance, porque nessa hora eu tava muito fraca mesmo. Eu não lembro muito assim do que tava acontecendo. Eu só lembro que eu falava pro meu esposo que eu tava fraca, que eu não ia conseguir, só isso. E meu esposo preocupado, né? E aí ele foi chamar o doutor perguntou pra mim se podia entrar com ocitocina pra ajudar no expulsivo, porque eu já tava com 9 de dilatação, quase 10, pro bebê poder sair, pra poder ajudar, né, a contração a vir mais forte, pra poder sair o bebê, né, porque eu tava muito fraca. E eu não sabia, na minha cabeça eu já nem tava mais ali, eu tava tão cansada que eu nem tava mais ali. E o doutor perguntou pra mim algumas vezes e eu fechava o olho como se eu tivesse dormindo e ao mesmo tempo acordada. Então eu tava meio que assim no meio termo, né? E aí eu peguei e não respondi e o meu esposo respondeu por mim que poderia colocar ocitocina. E como eu já tava com acesso, né? Porque quando você interna eles fazem o acesso já pra, né, alguma intercorrência, eles foram e colocaram a ocitocina pra me ajudar, né, no fim do parto, no expulsivo. E ajudou.
tá? Deu pouco tempo, assim, acho que umas meia hora, 20 minutos com o soro. Eu não sei, assim, dimensão de tempo, porque eu realmente não tava conseguindo olhar a hora, olhar celular, porque eu realmente tava muito fraca, muito cansada, eu não tava tendo consciente pra isso, né? Psicológico pra isso. E aí, foi assim, na hora que eu consegui fazer a força, eu pensei na minha cabeça que eu não ia conseguir mais fazer a mesma força, porque eu tava muito cansada. Eu fiz a primeira força, né, pra neném poder coroar pra sair. E aí, quando ele coroou, eu senti que ele coroou, mas aí eu travei. Eu pensei, eu não vou conseguir mais fazer a força. Só que na hora, eu coloquei a mão e senti a cabecinha dele. E aí me veio uma força incomum, assim, tipo... eu não sei nem explicar. Foi uma coisa muito, assim, não sei, do momento. Eu coloquei a mão, senti a cabeça dele. Eu falei, olha, já tá aqui, vai nascer rápido, então... Vamos acabar logo com isso, porque eu já não tava aguentando de tanta dor, não tava aguentando de tanto cansaço, eu queria descansar. E aí foi onde eu fiz uma força, o bebê já saiu inteiro, praticamente, né? Óbvio, né? Eu fiz uma força, ele foi saindo aos pouquinhos assim, mas, né? Graças a Deus foi bem rápido, entre aspas, a parte expulsiva mesmo, tipo, do bebê sair. Tanto que ele nasceu, só deu tempo de eu passar pra maca que ia pro centro cirúrgico. Eu tava ainda no pré-parto, eu passei pra maca que iria para o centro cirúrgico, né? Passei da maca do pré-parto que ia pro centro cirúrgico. E quando a gente tava na saída, ele nasceu. Quando a gente tava saindo do pré-parto, né, pra entrar no centro cirúrgico, aí ele nasceu ali na maca mesmo. Não deu tempo de ir pro centro cirúrgico. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ele nasceu super saudável. O nome dele é Liam. Ele nasceu com 51 centímetros e meio, 3,615 gramas, né? No dia 9 de julho agora, ele tá com 17 dias hoje, né? Eu pretendo postar esse vídeo hoje é dia 26, se eu não me engano, de julho. E graças a Deus eu não precisei, né, fazer episiotomia, não tive ponto, não tive laceração natural. Graças a Deus foi assim super tranquilo em relação a isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo relatando um pouquinho do que eu estou sentindo, né? Porque ainda estou no período do resguardo, né? Ainda estou no meu pós-parto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando mais ou menos como eu tô me sentindo, o que eu senti de dor, como foi depois que eu ganhei o bebê e tudo mais, tá? Então, assim, esse foi um resumo. Tem algumas coisas, assim, que eu não vou saber explicar em detalhes porque eu realmente não lembro. Eu tava extremamente cansada e com fome. Então, assim, eu realmente tem muita coisa, assim, do dia do parto mesmo, que mesmo estando recente, eu não lembro, tá? Mas foi esse meu relato de parto, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, que eu consiga responder alguma coisa, assim, que aconteceu que eu deixei passar, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Obrigado por quem me assistiu até aqui, tá? Apareci minha carinha aqui depois de tanto tempo. Eu agradeço vocês e até o próximo vídeo. Tchau!